Prazo efetivo. Sabe o que é isso? Você já ouviu falar em manifestação de interesse em Portugal? Que nada mais é do que você pedir para ficar no país com base num trabalho. Ou seja, é o que a maioria dos brasileiros fizeram quando chegaram em Portugal. Desde 2015, esse movimento, esse êxodo dos brasileiros virem para Portugal. E muitos, a única forma que existia, que era a única coisa que dava para fazer, era se manifestar, ou seja, manifestar o seu interesse em ficar no país com base num trabalho. Seja um trabalho por conta própria, que é o artigo 89, ou com base no trabalho para outrem, ou seja, o artigo 88, mais conhecido como o contrato de trabalho. A pessoa vinha para Portugal, conseguia um contrato de trabalho, entrava no portal do CEF e dava entrada na sua manifestação de interesse, sua autorização de residência, para assim permanecer legal no país. Correto? Muitas pessoas vivem assim, aos milhares em Portugal. Acontece que a manifestação de interesse hoje já não existe mais. O que existe é CPLP. Então eu não vou falar sobre isso hoje, vou falar especificamente sobre processos de nacionalidade portuguesa pela residência com base no prazo efetivo. O que é isso, Rodrigo? Prazo efetivo é o prazo que tem que ser levado em consideração agora, que é desde a sua manifestação de interesse e a aquisição do seu título de residência. Ou seja, quando você pega o seu título de residência em mãos, então você conquistou a sua residência para poder trabalhar, viver, morar em Portugal e também poder viajar para outros países da União Europeia. Então você dependia do seu título de residência. Só que quando você se manifestava perante o governo para trabalhar em Portugal, a maioria das pessoas teve que esperar durante 2 anos para pegar o título de residência. Como assim? Então você dava entrada no portal, preenchendo o seu formulário de manifestação de interesse, e depois era chamado pelo CEF para dar entrada nos seus documentos, e assim aguardar a aprovação, e esse tempo de 2 anos não era contado para o seu processo de nacionalidade. Então uma briga já antiga foi conquistada e eu vim falar exatamente sobre isso. Se você deve entrar com o seu processo de nacionalidade levando em consideração esse prazo efetivo, ou seja, aqueles 2 anos, a pessoa, vou dar um exemplo prático, a pessoa tem 3 anos em Portugal legal, mais 2 anos de espera pelo título, já completando 5 anos de residência legal em Portugal. Deve entrar agora com o pedido de nacionalidade ou deve esperar a tal da regulamentação da lei? Então é disso que eu vou falar hoje. Muita gente tem me procurado para pedir a minha opinião sobre esse tema. E eu costumo ser polêmico nas minhas opiniões, nas minhas teses, pois eu não costumo seguir a maioria, tá? Porque eu costumo estudar, costumo me aprofundar no tema e pensar com as minhas próprias convicções. Afinal de contas, não é esse o papel do advogado? Inclusive, o mundo evolui com base no nosso trabalho, pois regras foram feitas para serem quebradas. Opa, como assim, Rodrigo? Isso mesmo, mas antes que você me entenda mal, eu vou explicar. Se as regras não fossem quebradas, a gente ainda estava vivendo em tempos medievais, onde as pessoas eram enforcadas, eram decapitadas em praça pública. Isso mesmo, na minha cidade mesmo tem a Praça Santa Cruz. Lá é onde enforcavam, onde decapitavam, onde colocavam o corpo da pessoa em carros de boi e ainda circulavam pela cidade para mostrar para as pessoas o que acontecia. Ou seja, com requintes de crueldade. Se aquelas regras ainda existissem, a gente estaria vivendo ainda em tempos medievais. Então, regras sim foram feitas para serem quebradas. Porque se elas não fossem quebradas, o mundo não evoluiria. E só evolui quando regras são reinterpretadas. Bom, então agora você concordou comigo, né? Então a função do advogado é criar convencimento e convencer o julgador com base em N leis compiladas para defender você, defender os seus interesses. Eu vou até mais longe.
se regras não fossem questionadas, não existiriam direitos, somente obrigações. Historicamente, muitas das grandes mudanças legais, sociais, vieram do questionamento das regras vigentes naquela época. Leis que hoje parecem arcaicas ou cruéis foram em algum momento aceitas e até justificadas, mas graças ao trabalho de juristas, filósofos, ativistas, esses padrões foram sendo revisitados, muitas vezes derrubados. O questionamento, desde que feito com base sólida de conhecimento e ética, é o que impulsiona a sociedade para frente. Essa quebra de regras significa reinterpretar, adaptar e evoluir a norma para que ela reflita valores mais altos de justiça, igualdade e dignidade humana. É uma visão que exige coragem, mas também responsabilidade, pois a liberdade de questionar deve ser atrelada a um profundo compromisso com a justiça e com o bem comum. Advogados que pensam fora da caixa e não seguem a maioria cumprem um papel crucial nesse processo, pois desafiam o sistema a se reavaliar constantemente. E se ninguém questionar as regras, só existiriam obrigações e os direitos tão essenciais não teriam espaço para florescer. Bom, vamos lá então? Afinal, devo ou não entrar com o processo de nacionalidade pela residência, mesmo que a lei não tenha sido regulamentada? Você quer a minha opinião? Sim, claro. Sabe por quê? Não existe qualquer dúvida. E a lei que precisa regulamentar é a lei omissa, que deixa dúvidas sobre a prática administrativa, por exemplo. Então, para embasar a tese de que o prazo efetivo para a contagem de tempo da residência para a nacionalidade portuguesa deve ser considerado desde a manifestação de interesse, mesmo sem a regulamentação complementar, então vou falar um pouco dos principais argumentos jurídicos sobre esse tema. Bom, temos o princípio da imediata aplicabilidade da lei. A Lei Orgânica número 1 deste ano, de 24, está em vigor desde o dia 1º de abril deste ano. E de acordo com o princípio da imediata aplicabilidade previsto no artigo 12 do Código Civil Português, as leis entram em vigor no prazo determinado ou na ausência deste após o período do vacatio legis. Assim, uma vez vigente, a lei deve ser aplicada. Nesse caso, a lei indica que o tempo de residência começa a ser contado desde a manifestação de interesse para a autorização de residência. E essa disposição deve ser respeitada independentemente de regulamentação adicional. Princípio da proteção da confiança e segurança jurídica. A Constituição Portuguesa, em seu artigo 2º, assegura a proteção da confiança legítima dos cidadãos. Uma vez que o cidadão cumpriu os requisitos de tempo de residência e submeteu a manifestação de interesse, ele desenvolve a expectativa legítima de que poderá solicitar a nacionalidade com base nos prazos estabelecidos na lei. Impor atrasos devido à falta de regulamentação criaria uma situação de insegurança jurídica, frustrando o direito do cidadão à estabilidade em suas expectativas. O princípio da legalidade e da vinculação da administração pública. Conforme o artigo 266 da Constituição, a administração pública deve agir conforme a lei, dado que a nova lei sobre a nacionalidade está em vigor. A administração está vinculada a cumpri-la. O Tribunal Constitucional já estabeleceu que o princípio da legalidade impõe à administração que atue dentro dos limites da lei e a falta de regulamentação não justifica ignorar ou postergar direitos conferidos pela lei. Assim, o tempo de residência deve ser contabilizado desde a manifestação de interesse, como a lei determina, e a administração pública deve aplicar a norma diretamente. Isso quer dizer que, independente da regulamentação, a lei está clara? Sim, eu acredito nisso, porque independente das fases em que existam dentro do pedido de manifestação de interesse, elas são posteriores ao principal, que é requerer a manifestação, que é o mesmo que pedir autorização de residência, entende? Entendeu? Portanto, o prazo efetivo deve ser desde o momento em que foi requerida a autorização de residência. E o que diz o artigo 15, que é o que foi alterado e está em vigor, na sua linha 4? Para efeitos de contagem de prazos de residência legal,
previstos na presente lei, considera-se igualmente o tempo decorrido desde o momento em que foi requerida a autorização de residência temporária, desde que a mesma venha a ser deferida. Bom, então agora vamos explicar rapidamente o que quer dizer isso. Se a pessoa pede e for autorizado, ou seja, no final existe a concessão, esta concessão, ou seja, o momento de requerer a autorização é a própria autorização. Então a lei do artigo 15, a lei, ela é explícita no artigo 15, que para efeitos, eu vou ler de novo aqui para vocês, para efeitos de contagem de prazo de residência legal previstos na presente lei, considera-se igualmente o tempo decorrido desde o momento em que foi requerida a autorização de residência, desde que, obviamente, ela tenha sido deferida. Óbvio, você requer, aí no final ela é deferida, o momento do pedido da autorização é a própria autorização. Esse prazo é o prazo efetivo. Então, não faz o menor sentido esperar uma regulamentação de algo que já está regulado pela própria lei. A própria lei já é clara e não se tem dúvidas que o momento do requerimento da autorização é o momento da própria autorização de residência. É esse o prazo efetivo, então não se tem dúvidas. A minha opinião é de que devemos lutar e fazer com que a justiça seja feita. E não esperar por regulamentação, porque você já tem o direito de pedir. Vai esperar mais o quê? Um segundo direito de pedir? Você quer uma carta do ministro da Justiça? Fulano, agora o senhor pode pedir, porque nós entendemos que é isso mesmo que o Dr. Rodrigo falou. Basicamente isso. Que é uma coisa formal, a esse nível, não vai existir. Então vamos supor que ela demore 2 anos para ser regulamentada. Ao invés de 2 anos, você vai perder 4, porque são os 2 anos iniciais e mais 2 agora da regulamentação. Então não faz o menor sentido. Direito foi feito para ser conquistado, porque o direito não cai apenas no seu colo e te dão o direito livremente, sem você lutar por ele. Vários direitos no mundo foram conquistados com muita luta, com muito suor, com muitas lágrimas e com muito sangue. O direito não é simplesmente uma coisa que te dão livremente, não. O direito é conquistado com luta. E eu acredito piamente nisso. Se você for olhar a história das coisas do mundo, muitos personagens que lutaram, conquistaram o seu direito. O que me vem à mente, por exemplo, eu não lembro o nome dela agora, mas aquela negra que sentou no autocarro ou no ônibus, como se diz no Brasil, e chega lá o branco e fala, levanta que o lugar é meu. Mas não vou levantar, que é o meu lugar também. E o que era a regra na época foi quebrada por atitude de alguém que foi lá e se manifestou. E é assim que se cria o direito. Ele nasce da atitude de alguém. Então, antes de esperar o direito cair no teu colo, lute por ele. A lei já está em vigor. A administração pública está vinculada à lei. E você precisa lutar por ela e fazer valer. Se por um acaso, vamos pensar, pensamento estoico. O que é o pior que pode acontecer? Ser negado. O pior que pode acontecer é você também perder prazo de recurso. Então você perdeu o seu processo de nacionalidade, perdeu 250 euros para dar entrada no processo. O que mais? Tem que dar entrada de novo no processo. Isso é o pior que pode acontecer. Então quer dizer que o não você já tem. E por que não buscar o sim agora? Tá perdendo tempo. E tempo de vida. Da ampulheta. Da areia que cai e nunca mais volta. Então nós temos que lutar por aquilo que a gente acredita. Tem muita gente falando por aí que tem que esperar regulamentar, inclusive advogados. Eu não costumo seguir a maioria. Eu penso pela minha cabeça própria, eu costumo lembrar, inclusive, de um grande professor que eu tive na faculdade, doutor Heitor Regina, de Campinas, que foi amigo do meu avô, que falava o seguinte: o direito é uma grande teia de aranha. E para andar na teia tem que ser aranha. E aí ele completava dizendo que tinha que estudar profundamente. O direito é isso. Não adianta ficar tratando o direito de maneira superficial, porque de maneira superficial você vai ficar na esfera administrativa apenas que cumpre regras e não interpreta nada. Apenas cumpre e você tem que lutar em outros tribunais, em tribunais superiores.
em tribunais administrativos, porque senão nada muda. Então o não você já tem, busque o sim. Vamos continuar. Vamos falar um pouco então de jurisprudência sobre a aplicação direta de leis sem regulamentação. Olha lá, hein? Presta atenção. A jurisprudência portuguesa reconhece que a lei em vigor deve ser aplicada mesmo na ausência de regulamentação, se os seus dispositivos forem claros. O que acontece com a lei? É clara. Bom, há casos julgados pelo Supremo Tribunal Administrativo e pelo Tribunal Constitucional reforçam que a falta de regulamentação não pode prejudicar o exercício de direitos assegurados. Um exemplo disso é o acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 818/14, que confirma que a ausência de regulamentação não pode impedir a aplicação de direitos previstos por uma lei clara. Bom, então agora eu vou falar sobre o princípio da não prejudicialidade por omissão do Estado. O princípio da não prejudicialidade indica que o cidadão não deve ser prejudicado pela inércia do Estado. Se o Estado falha em regulamentar, isso não pode ser usado como justificativa para negar um direito assegurado por uma lei em vigor. A Constituição Portuguesa, no seu artigo 266, exige que a administração atue de maneira justa. E essa atuação inclui a proteção dos direitos dos cidadãos, mesmo na ausência de regulamentação específica. Ficou claro? Vamos fazer uma analogia prática, recorrente. Em situações semelhantes, a administração pública em Portugal já aplicou leis diretamente quando a regulamentação era inexistente. A prática tem sido reconhecer direitos baseados na legislação em vigor, interpretando conforme os princípios do direito. Neste caso, a lei é clara ao incluir o tempo de espera desde a manifestação de interesse por contagem de tempo de residência. Bom, agora vamos concluir o pensamento. A aplicabilidade direta e o direito do cidadão, com base nesses argumentos todos que eu falei, é defensável que o prazo de residência deve contabilizar o tempo desde a entrada da manifestação de interesse. Isso está claro, certo? Ao negar esse direito por falta de regulamentação, haveria uma violação dos princípios de proteção da confiança, legalidade, da segurança jurídica, penalizando o cidadão pela omissão do Estado. Portanto, a interpretação correta é que a própria lei já regulamenta esse direito e a contagem de tempo da residência deve iniciar a partir da manifestação de interesse, sendo válida e aplicável para todos os efeitos jurídicos. Bom, pessoal, tá falado. Eu defendi hoje sobre o prazo efetivo. Espero que você tenha gostado e tenha se sentido mais acolhido por alguém que defende realmente os seus interesses. Eu gosto. A Isabelle, que trabalha comigo, já me conhece já há alguns anos. E no começo, como todo advogado recém-formado, as pessoas elas lidam com o direito de forma mais voltado para a acusação, ao invés da parte da defesa. Porque acusar é fácil, você seguir regras é fácil. Agora, você defender direitos e defender aquilo que você acredita é com o tempo. E hoje ela me mandou uma mensagem inclusive sobre esse tema, que ela me ajudou a pensar sobre ele, que eu falei: como você evoluiu, Isabelle? Você agora está uma defensora. Então aqui na DNA é assim, a gente pensa em defender o seu direito, independente de regulamentos, porque a lei é clara, e se ela ferir princípios do direito, a gente tem que combater, porque o mundo só evolui por quem luta pelos direitos, sabe? Não podemos aceitar livremente que a administração pública faça do jeito que ela bem entende. Existe o direito, e o direito deles termina quando começa o seu, quando começa o nosso, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.